Sou o Senhor, o teu Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Paz, oração e união. Chegando até você mais um programa, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. situada na Avenida Farrapos, número 312,
no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital dos gaúchos. Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Diretor para programas, pastor Paulo Roberto dos Santos. E hoje nós temos um convidado muito especial para estar conosco nesta programação, mas antes nós queremos dar um importante anúncio. Hoje à noite, 19h30, grande culto de Santa Ceia, na Avenida Farrapos 312, sede internacional do Ministério Restauração. Estará pregando a poderosa palavra de Deus, pastor Humberto Schmidt Vieira. E nós temos plena convicção que a presença do Espírito Santo se fará notória, como tem sido todos os cultos. Glorificamos a Deus por este grande projeto que é o Ministério Restauração aí, já há quase 18 anos, dentro de uma revelação de Deus, a palavra sendo pregada como realmente ela é, ensinamento de jejum e oração, é o que nos garante vitória, obediência à palavra de Deus. Aleluias! Irmão pastor Paulo Júnior, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, que alegria receber o irmão nesta tarde. E nos foi incumbido, então, de estar aqui conversando com o Senhor. Nós que passamos aí a madrugada na rede mundial de oração. Mas a nossa alegria é nos gastarmos na obra do Senhor, né, irmão Paulo? Na obra do Senhor. É verdade, né, irmã Vaneide? A gente tem visto que esse é o nosso prazer, né? Se entregar para Deus e estarmos dentro do centro da vontade de Deus, né? É verdade. Pastor Paulo Roberto, ele gostaria de estar aqui, ele estava pronto para vir para apresentar a programação, no entanto, surgiu um compromisso de última hora que o prendeu lá, ele não teve como vir, então ficou resolvendo este assunto. Mas nós estamos aqui tentando substituí-lo, que é impossível, né? Porque o pastor Paulo, aí, com toda a experiência que ele tem por longos anos, e Paulo estaria entrevistando Paulo, olha que maravilha. É verdade, bênção de Deus, né? Mas ele paga a conta, depois a gente convida, marca um evento e vocês vêm aqui participar conosco, né? Que maravilha, olha, a irmã Tainê se renovou lá agora. Glória a Deus. Irmão Paulo, eu acho fantástica assim, a sua experiência de vida, porque realmente o senhor tem muito conteúdo como servo de Deus, como pai de família, como encarregado de uma área, e principalmente nessa condição. Eu vejo assim que a melhor condição do ser humano é ser servo de Deus. Servo de Deus. Então aí já diz tudo, né? Então, nós gostaríamos que o senhor se apresentasse para toda a nossa audiência que está aí pelo YouTube, pela Rádio Esperança, e já aproveitando e convidando você a deixar o seu like, compartilhar a programação. Se tiver perguntas, pode escrever. A irmã Tainê está com o microfone? Não está com o microfone. Oh. Mas daqui a pouco ela consegue um lá e vai nos ajudar, vai ser bênção de Deus. Ela sempre contribui bastante. Depois a gente consegue o microfone para a irmã Tainê. Mas deixa suas perguntas, deixa os seus comentários. E, por favor, então, pastor Antônio Júnior. Antônio Júnior agora, sim, misericórdia, Paulo Júnior. Não, mas isso aí é uma bênção. Antônio Júnior é uma bênção, porque meu paizão, um dos meus paizão é o pastor Antônio, então a gente carrega esse nome dele aí junto, né? Glória Amém. a Deus. Mas assim, ó, mãe Vaneide, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, todos os nossos ouvintes pelos meios de comunicação. Como a senhora bem disse, me apresentar, pedir perdão se tiver algum barulho à parte, mas aqui na igreja, onde fica situada a nossa igreja aqui em Rio Pardo, é um ponto de acesso muito grande aqui, tem uma rota onde que os carros passam toda hora. Se vir dar algum barulho, os irmãos me perdoem. Mas assim, estamos aí cuidando da igreja no Ministério Restauração, sou irmão Paulo Júnior, pastoreio já faz 16 anos, muitas das congregações dentro da área norte,
né? Fizemos o curso de missão, que foi uma benção, e em 27 de maio de 2018, através da sua vida, então, me lembro que nós Mas vamos estávamos ali no deixar pátio. essa parte da missão, porque nós pretendemos continuar com o senhor até 13 horas e 27 minutos. Ah, então tá, eu achei que era mais rápido. Não, não, nós temos Glória a Deus. agora é 1 hora e 15 minutos por aí, então. E daí vamos deixar essa parte lá da escola de missões, do chamado, isso aí para o Então segundo. tá, agora eu entendi, eu achei que seria mais rápido. Não, Então, nós vamos ter sou... ali um intervalinho às 12 horas e 57 minutos. Nós vamos mudar o link, mas vamos continuar junto. Então, por favor, Então pode tá. falar, pastor. E aí, estou aí ó, pastoreando já o Ministério, igrejas do Ministério Restauração, já faz 16 anos por aí. Sou casado com a diaconisa irmã Tatiane, tenho 2 filhos, um de 15 e um de 4. Estamos na obra de Deus já faz um bom tempo, sendo gratos a Deus, e Deus nos chamou para essa grande obra aí agora de ficar interino na obra de Deus, e já estamos há 4 anos somente na obra de Deus. Que maravilha. Mas os irmãos podem estar olhando assim, vendo, mas ele é tão jovem aí, já está com toda essa bagagem, 16 anos pastoreando, 16 anos à frente do trabalho, que coisa fantástica. Então ele nasceu praticamente num lar cristão. Como é que foi, irmão pastor Paulo Júnior? Foi assim, ó, logo que eu comecei os primeiros passos escutando o evangelho, a minha religião era outra, né? Nós É, queremos, inclusive, que o senhor conte essas experiências que são muito importantes. Talvez para o senhor, assim, mas eu vou contar isso que não edifica. Mas tem pessoas que estão vivendo a mesma situação, que enfrentam os mesmos problemas, e no momento que a pessoa está compartilhando essa experiência, Deus vai estar agindo, né? Isso, exatamente. Então, por que tão novo assim, como a senhora bem falou, né, irmã Vaneide? É porque a minha esposa trabalhava com o Rudivan, que era um cristão, e ali, logo que nós éramos namorado, ela me apresentou o evangelho. Então, 3 meses antes do Ministério Restauração surgir, foi quando eu aceitei Jesus já, propriamente dito por essa pessoa, e quando surgiu o Ministério Restauração, eu me batizei no Ministério Restauração. Um ano que se passou do ministério, o saudoso pastor Tranquilo, então, eu fui formado obreiro muito rápido, e um ano que eu já estava como servo de Deus, atuante na igreja, nos meus primeiros passos, o pastor Tranquilo, então, saudoso pastor Tranquilo, ele me deu a primeira igreja e foi me conduzindo para este caminho do pastoreio. Então, por isso que eu disse que eu tenho esses 16, pois eu já venho de lá, né, sendo orientado por esses homens que acreditaram na obra de Deus na minha vida. Eu aceitei, entendi esse projeto. Então, eles começaram a me ensinar desde cedo, desde o início do Ministério Restauração, cuidando da congregação Minuano, congregação Asa Branca, sede diária da Norte, por aí vai, sendo instruído por eles. Aceitei esse chamado, por isso essa bagagem já de 16 anos, né? Pois é, o senhor era muito jovem, né, irmão Paulo? Verdade. Muito jovem mesmo. Mas como é que foi a sua conversão? A minha conversão foi da seguinte maneira, como eu disse, eu estava conhecendo Jesus através da minha esposa, que ganhou minha alma para Jesus, e juntamente com o patrão dela, que evangelizava, né? Ela já tinha o coração voltado para as coisas de Deus, e eu tinha uma família totalmente contrária a esses ensinos, né? Onde que nós viemos da religião afro, da Umbanda e tal, e aí a minha mãe ficou muito doente, irmã Ivaneide, ficou ruim do coração. E nós estávamos no hospital e o médico disse que ela ia morrer, já estava com um batimento cardíaco 55%. E eu, juntamente com meus 4 irmãos, cada um fez uma promessa. Como eu disse, nós tínhamos outra religião. E cada um disse, vou parar de fumar, o outro disse, eu vou dar cesta básica, o outro, eu vou comprar uma imagem. E eu saí caminhando no corredor e pensei comigo, se existe o Deus dos crentes verdadeiramente, como eles me falaram, eu vou aceitar Jesus. Só que o meu pai tinha me destinado para mim seguir coordenando, abrindo essa casa de religião, continuando aquilo que ele passou para mim, né?
E quando eu disse que eu ia aceitar o Deus dos crentes, o médico voltou da UTI e disse: eu não sei o que está acontecendo, mas a tua mãe está voltando à vida. E os meus 4 irmãos me olharam e disseram: o que que tu fez? O que que tu fez? Eles já perceberam que algo ali no mundo espiritual tinha acontecido. E eu não queria muito que falar, porque eu sabia a realidade de fazer um propósito com Deus. E aí eu disse: eu aceitei o Deus dos crentes. Aí a minha mãe, fizeram um barraco dentro do hospital por causa disso. Aí a minha mãe disse: eu preferia morrer do que ver um filho crente. Depois eu ganhei a alma da minha mãe para Jesus, né? Ah, que coisa extraordinária. E ali a minha mãe voltou à vida, os médicos não souberam entender como que ela pôde voltar à vida, sendo que as veias do coração estavam tudo entupida, não tinha meios de fazer a cirurgia. Depois se restabeleceu e eu nunca mais larguei Jesus, continuei com Jesus até hoje, graças a Deus. E como é que foi esse processo, pastor Paulo? A questão a sua família ali, os seus irmãos já tiveram aquela reação, a sua mãe também, como é que foi? E o senhor desvincular, porque eu não tenho esse conhecimento do ocultismo, enfim, mas a gente lê alguma coisa e também escuta. Como que foi o senhor desvincular do reino das trevas para o reino da luz? Como é que foi essa... Foi bem difícil, irmã Ivaneide, porque, como eu falei, a gente cultuava outros deuses, então a gente era tido mais ou menos como traidores, né? A minha irmã, que é o coração da família, minha irmã Fernanda, até ela conseguia juntar os irmãos, mas eu tinha um falecido irmão meu, que agora já faleceu, ele dizia que tinha vergonha de ter irmão crente, né? Que aquilo ali era uma traição para a família, às vezes no churrasco, ou até mesmo nas atividades da família, nesses encontros, a gente se sentia um pouco deslocado, eu fiquei um pouco afastado da família. Isso perdurou em torno de 3 anos, e aí se tornou ainda mais difícil. Como eu disse, nesse primeiro ano eu comecei a aprender com os pastores que acreditaram nesse trabalho de Deus na minha vida, nessa chamada. Então eu fiquei muito voltado para a obra de Deus. Isso gerou um impacto ainda maior na minha família, e eles me rejeitaram um pouco. Depois de 3 anos sendo praticamente deixado de lado, não pela minha irmã Fernanda, mas pelos outros meus irmãos, foi aonde que Deus conseguiu então a quebrar essas fortalezas no coração deles. Eles conseguiram entender que verdadeiramente eu fui chamado para aquilo, e eles começaram a me aceitar de novo no convívio da família, né? Até porque, como meu pai, ele disse: dos últimos tu serás o primeiro, ele repassou para mim o que ele recebeu dessas entidades. Então era uma traição sem perdão, vamos dizer assim, né? E somente Jesus que poderia entrar no coração deles e restabelecer essa união familiar. Aí depois a minha mãe se recuperou, aí a minha mãe entendeu, viu a obra de Deus na minha vida, porque Deus começou a me usar em milagres nessas áreas, assim. Eles começaram a ver Deus me usando, o chamado de Deus, e começaram a entender então que verdadeiramente o meu caminho seria para uma outra direção e não aquela que o meu pai tinha deixado para mim, né? Assim foi essa... Um legado ele deixou, mas um legado totalmente errado. Porque Errado. ele já não existia mais quando o senhor aceitou Jesus, né? Não existia mais quando aceitei Jesus. E aí, justamente, eu me criei... Eu tinha 12 anos quando ele faleceu, né? Eu aceitei Jesus com 22, por aí. E aí, então, eu me criei praticamente sem pai, mas com aquele legado aquele fardo sobre as minhas costas, né? Mas o senhor chegou a se desenvolver na Umbanda? Como é que foi essa... Desenvolvi. As entidades me procuravam, diziam que justamente eu era uma pessoa que aquilo que reinava sobre meu pai teria que reinar sobre a minha vida, né? Sofri bastante, porque justamente eles tentaram me prejudicar em área material, na saúde, enquanto eu servia a eles, por causa que eles porque queriam que eu continuasse o legado. Então foi muito difícil, era um fardo muito complicado, né? Uma transição muito difícil, como eu disse, aos olhos de quem está lá era uma traição, né? Sim. Eu poder abrir mão daquilo e servir ao Deus dos crentes, a Jesus.
Que coisa extraordinária, irmão Paulo. Então, o senhor era o filho mais novo e recebeu essa esse legado. incumbência de servir a Satanás, que aos olhos da família seria até o final da sua vida, mas Deus já tinha algo preparado para o Preparado. senhor e através do senhor também, que era ganhar a sua mãe. Como é que foi a conversão da sua mãe depois? A conversão da minha mãe, irmã Ivaneide, foi por causa que ela não conseguia entrar dentro da igreja, mas ela ficava do lado de fora ali, era na Humberto Bronca, ali na área norte. Então Uhum, ela ficava na esquina, era uma igreja de esquina, e ela ficava ali na esquina do lado de fora escutando eu ministrar a palavra de Deus. E essa ação do Espírito de Deus que Deus produziu na minha vida, de eu ser uhum, pentecostal assim, essa chama, ela via que eu era diferente. Ela dizia: o meu filho prega com fervor, né? Daí tinha uhum. alegria de dizer que o filho pregava com Olha só, fervor. já tinha Mas tinha mudado de convicção. opinião. Já mudava. Os Aham, meus irmãos começaram a se reunir na esquina, e aí a minha mãe, ela um dia recebeu um chamado de um pai de santo, que disse que ela tinha que fazer uma troca de coração, porque senão ela ia morrer. E ela chegou e disse para minha irmã, essa minha irmã Fernanda, e uhum. disse: Olha, o Juninho, ela me chama de Juninho, o Juninho ganhou meu coração para Jesus, seja o que Deus quiser então. Mas eu não quero fazer mais isso, eu entendi que Jesus é o autor da vida e ele controla a morte, então eu Olha aceito que ele, se coisa ele quiser que linda, eu parta com ele, eu estou pronta para partir com Jesus. que coisa Aí linda. demorou mais um pouco, aí ela partiu com Jesus, graças a Deus. Creio que ela foi salva em Cristo Jesus. Oh, que Ainda coisa tem alguns irmãos linda. que não se dobraram, né? Mas Aham. estão a caminho, vamos se dizer assim. Eles dizem: o meu irmão serve a Deus. Para a irmã entender o nível da minha família, eles dizem: o meu irmão serve a Jesus, eu sirvo ao diabo, né? Então é bem Assim, difícil. declaradamente eles falam. Declaradamente, declaradamente, né? O meu irmão serve a Jesus, o meu irmão é da luz, eu sou das trevas, ele serve a Deus, eu sirvo ao diabo. E se Deus é bom, a frase dele que eu não concordo, mas ele diz: se Deus é bom, o diabo não é mau, né? O Meu nível Deus. de escravidão que o meu irmão, os meus irmãos, né, estão servindo ao inimigo, né? Pastor Paulo, Mas Jesus está trabalhando. o senhor que esteve então lá no ocultismo, o que que faz a pessoa ficar tão aprisionada? Porque o senhor conhece os dois lados, o reino das trevas e o reino da luz. Incomparavelmente, né? Não tem nem como comparar. Mas o que que faz a pessoa ser mantida aprisionada naquela situação? É justamente, irmã Ivoneide, o engano, né? E eu vou utilizar a passagem bíblica ali de Elias, quando os profetas de Baal e de Acer, eles se cortavam. Eles não vão se cortar por meramente se cortar, eles tinham convicção daquilo que eles serviam. Nós vimos muitas coisas lá, sinais que o inimigo mostrava, que nos aprisionava e nós tínhamos aquilo ali como o Deus verdadeiro, né? Uhum. Por exemplo, é, às vezes muitos cristãos, é bom a gente estar nessa programação, que muitos não têm uma visão de como Exato. funciona lá dentro, né? Exatamente. Mas imagina o tempo que eu servia o inimigo, hoje eu entendo que era o inimigo, mas quando eu estava lá na mão dele, entrar no meio de uma mata e ver uma menina de 12 anos levitar 20 centímetros do chão, né? São coisas que são sinais que ele faz lá dentro, Uhum. ou uma pessoa possessa, incorporada, lamber uma ferida e dá com pouco aquilo cicatrizar dentro de 7 dias. Uhum. São sinais que ele apresenta de engano, porque na verdade ele não tira aquela enfermidade, ele tira de um lado e coloca no outro para deixar a pessoa sempre escrava, né? Ah, Então, aqueles sinais de engano faz com que você entenda que aquilo é verdade, só que aquilo não é verdade, aquilo é mentira. Ele te apresenta alguns sinais, tipo que nem os magos lá de Faraó, quando Moisés uhum. estava lá, que ele lançou o cajado também, virou em serpente, aqueles enganos. A gente vê que isso aprisiona a pessoa. Por que a pessoa ela vai lá, ela joga carta para prever o futuro? E como ele trabalha com probabilidade, ou até mesmo com as suas expressões, sabendo quando você está triste, quando você está alegre, o que te alegra, o que te entristece, ele sabe o que ele pode soprar no ouvido
daquele cavalo dele, como eles são chamados lá, né? Uhum. Para ele poder falar sobre a vida da pessoa, né? Então, esse engano, o que se resume à sua pergunta é engano. O engano que, Uhum. que ele apresenta para a vida dessas pessoas fazem com que elas fiquem escravas a eles, restrita a eles, sem conseguir enxergar um meio de salvação em outro lugar, né? Sim. A pena que a irmã Tainê não está ali com o microfone ainda, porque eles abordaram no Ombro Amigo, não sei se já foi, saiu este programa sobre a mutilação. Isso. Foi ontem? Hoje pela manhã? Hoje, ontem pela manhã. Tá. Então, porque hoje a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens se mutilando, se cortando, se agredindo fisicamente. É a mesma classe de demônios que age lá, são esses que estão agindo hoje nesta juventude que está aí completamente perdida, sem esperança. Isso, exatamente, porque são oferendas que eles fazem, porque o nosso inimigo, que é acusador, nosso inimigo que é acusador, ele pede sacrifícios, né, irmã Vanessa? Uhum. Então, no sangue, o sangue é justamente uma oferenda quente. Então, é onde que está ali os princípios que ele pede da vida, os sacrifícios, sinais aonde que as pessoas ficam escravas a ele, né? Uhum. Então, imagina, o sangue, quando ele pede essa retaliação, essa mutilação, é justamente o sacrifício que ele tem, a promissória que ele tem para chegar diante de Deus e dizer, olha, essa alma ela é minha, Uhum. ela pertence ao reino das trevas, porque tudo que eu peço para ela me Uhum. oferece, né? Eu peço para ela o melhor da renda dela, né? Então ela vai lá, ela compra o cabrito, ela compra o bode, ela tem pessoas que chegam a dar carros para fazer uma festa do suor do seu rosto, né? De todo o seu trabalho. Então passa a ser pedido alguns sacrifícios a mais, sangue, né? Uhum. Ou algum familiar, e por aí vai. A gente começa a ver que isso não passa de meros alianças com eles, né, irmã Uhum. Vanessa? Por isso que Sim. essas retaliações são alianças que são feitas com o reino das trevas, e somente Jesus Uhum. que pode libertar, né? Sim. Nós, claro, não estamos aqui exaltando o poder do diabo de forma alguma, mas eu acho importante porque a gente não pode subestimar o poder das trevas também. Aquela ação diabólica que existe. E muitas vezes dentro da igreja, se é uma igreja que não tem o discernimento, também pode ser facilmente enganado. Ah, Facilmente. A inclusive, senhora sabe, irmã Ivaneide, hum, que eu ia terminar lhe dizendo isso claro, sobre não é exaltar que nem a senhora falou muito bem, não é sim. exaltar as trevas, porque eu ia lhe falar uma coisa que eu aprendi lá dentro da religião, que Uhum, só tem um caminho para quem estava lá, né? Veja sim, como o poder deles não é maior do que o nosso Deus, do que com Jesus, porque eles certeza. dizem que toda pessoa que sai da religião só tem um caminho para ela tem que Uhum, entrar para dentro da igreja. Isso mostra que o poder de Jesus é superior a tudo, né? Eu sabia, o meu pai, ele dizia para mim que eu não podia pegar a Bíblia, porque a Bíblia nos deixava louco, a Bíblia, ela mudava a nossa visão, então eu não era uma pessoa que eu lia a Bíblia a não ser para saber sobre os anjos caídos, é a única uhum, matéria que nós podemos encontrar os anjos caídos, estão dentro da Bíblia. uhum. Era a única parte que a gente lia. As demais passagens bíblicas não, era proibido. Então veja que interessante, o que eles diziam para nós? O dia que você virar as costas para a religião, só tem um lugar que tu pode se sair bem, que é a igreja dos crentes, dos pés para trás, né? Então, o poder de Jesus, ele é maravilhoso, porque essas pessoas que estão escravizadas lá, existe uma saída para elas, né? E aonde que são? Aonde que é? É na igreja, é com Sim, Jesus. Então, de maneira alguma, nós vamos exaltar o inimigo. Pelo contrário, a exatamente. gente está mostrando aqui que a única saída para uma pessoa que estava lá no ocultismo e saiu de lá e veio para cá é na presença de Deus. O Amém? que seria pé para trás? O senhor fez essa.
esse Os comentário. crentes que oram, né? Os Ah, os crentes de joelhos no chão. joelhos no chão, Hum, porque lá nós sabíamos quem orava e quem não orava. Tu sente através da. Hoje eu entendo que a espiritualidade é a intimidade com Deus. A gente sabe quem é um servo de Deus e quem não é. Por isso, a importância que a gente fala na igreja de ter uma vida constante de oração, porque quem está do outro lado, ele consegue facilmente detectar quem está na presença de Deus ou quem não está. Ah, não, isso Porque aí vale a pena o senhor se ater um pouquinho nesse assunto, pastor. Por favor, nos fale. Então, lá no reino das trevas, lá no ocultismo, lá, eles sabem quem é servo de Deus realmente, quem está na presença de Deus. eles sabem, irmã Ivaneide, isso é muito notório, é como se aquilo que está aprisionando eles, eles falam, né? Eles se comunicam, eles dizem, olha, contra esse, não essas mensagens que a gente vê na internet simples, assim, não, são Uhum, coisas sérias. uhum. Olha, esse é servo de Deus, sai de perto dele, ou se ele estiver que, se é um colega de serviço, ele estiver que te tirar daquele serviço e te botar para outro serviço, eles fazem. Mas tem crentes que justamente a gente sabia que a espiritualidade deles era mais fraca, que Uhum. eles davam brechas. Hoje vamos falar assim para os cristãos poderem entender que tinham Sim. brechas na sua vida, que nós sabíamos que lá nas trevas que nós poderíamos andar com eles e até corromper eles, porque eles não tinham uma fé firmada, eles não eram uma pessoa de oração, eles não eram iluminados, Uhum. porque tu conseguia enxergar essa espiritualidade na volta deles como para você poder entender uma luz branca, que é, na Sim. verdade, o Espírito de Deus, né? A presença de Uhum. Deus na vida dessa pessoa, tu conseguia notoriamente enxergar. Então, era muito notório quem servia a Deus, quem não servia, quem estava com a fé fraca, quem era fácil de corromper. E, às vezes, até o inimigo usava as nossas vidas para tentar destruir a fé da pessoa. Por exemplo, você diz que a minha religião é do diabo, mas dentro da Bíblia Sagrada não está o sacrifício de animais. Então, se está o sacrifício de animais, por que você condena? Tem um Uhum. incensário, por que eu não posso fazer uma defumação? E ali nós utilizávamos meios e argumentos para corromper a fé, né, dessa pessoa que Uhum. não tinha uma instrução bíblica, que estava com Uhum. a espiritualidade mais baixa, e aí a pessoa não sabia responder, a gente via que era fraca, a gente tentava puxar para o reino das trevas, assim o diabo ele age. Por isso que a irmã falou sobre a situação de pessoas serem corrompidas, né? Às vezes até enganar muitos Sim. crentes. Por que que são enganados? Porque quem está lá consegue enxergar essa falta de oração na vida desses cristãos, né? O próprio cristão, às vezes, ele está alheio a isso, né? Não tem esse conhecimento de mundo espiritual. Ou seja, aquele crente que vem na igreja, vai para casa, não tem uma posição firme com Deus. Inclusive, existe até uma oposição para que a gente não venha ler a Bíblia, se mergulhar na palavra de Deus. Existe essa oposição também, né? Exatamente. Então a oposição é tirar o cansaço, é trazer o cansaço, é fazer com que a pessoa seja corrompida a fé dela, Uhum. porque a maneira que o inimigo trabalha lá, irmão Ivoneide, é uma maneira bem acentuada, assim, né? Ela é bem dinâmica. Só que a gente vê o poder de Deus, aonde que um servo de Deus, quando ele chega, ele faz toda a diferença, né? Sim. Ele consegue contagiar, ele consegue mostrar que existe um outro caminho. Aí, Uhum. claro que ele vai ser alvo de batalha espiritual, porque ali vai ter o Sim. reino das trevas e o reino da Uhum. luz. Sim. Mas justamente o poder de Deus sempre vai sobressair, né? Claro. Isso é muito interessante. Que coisa extraordinária. A irmã Tainê já está lá com o microfone dela, eu creio que ela quer fazer alguma pergunta para o senhor, vai ser muito bom. E o senhor também tem um testemunho extraordinário, porque o momento que Deus ele tira o senhor, é escolhido e vem para o reino da luz, e daí começa a ser instrumento nas mãos de Deus. Mas só vamos ver a pergunta da irmã Tainê ali, e depois nós vamos entrar nessa parte do. A forma como Deus lhe deu, agora está lhe usando nas suas mãos. Das Amém. trevas para o reino da luz. Tainê. Pastor, paz, Senhor. Oi. Paz Paz, do Senhor, a Senhor todos os Jesus, nossos irmã irmãos Tânia. videologados. Uma pergunta.
A pessoa que é de religião brinca de ser de religião ou ele leva a sério? Não, irmã, a pessoa que é de religião, ele leva muito a sério, porque lá dentro da terreira, né, vamos se dizer assim, para os ouvintes poderem entender, eles são muito cobrados pela o principado do local. Por exemplo, lá dentro da terreira não pode haver fofoca, não pode Que haver coisa contendas. tremenda. O líder da casa, o principado da casa, se há alguma discussão, se há alguma luta contra aquele reino, ele é colocado no meio da, do, do salão, ele pode receber penitências com espada de São Jorge ou vara de marmelo, ele vai ser cobrado à altura, literalmente, de deitar no chão e tomar Espancado. umas espancado, não pode haver isso, é um reino aonde que eles levam com seriedade, né? Até porque nós temos que entender que existem muitas divisões, existem as celebrações, as festas com entidade, com vários tipos de entidade. E quando a gente fala aos orixás, eles que são principados já superiores, eles cobram à risca a maneira que você vai fazer as oferendas, a maneira da comida, todos os sacrifícios que eles te pedem, tu tem que cumprir à risca. Então, eles são obrigados a ser organizados e levar a sério aquilo que eles estão fazendo. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não Subsiste, persiste, ele é. não consegue Não, ficar de Não pé. subsiste. E assim, ó, e a gente vê que muitas vezes o crente em si, ele leva na brincadeira, né? Ele leva Infelizmente, na ele não leva isso a brincadeira. sério. E aí tu vê em outras religiões o quanto isso é levado a sério. Então fica aí algo para você que está ouvindo essa programação ser despertado. Imagina só, não pode nem fofoca lá no meio. E infelizmente a gente vê no meio de algumas pessoas, né? Isso acontece. Então que hoje que essa palavra do pastor aí sirva para nossa reflexão, para a gente olhar lá para dentro de nós. E se eles estão assim, eles são mais o reino das trevas, a Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais astutos, Prudentes que os filhos da luz. prudentes. Olha só, que coisa. Sabe, irmã Tainê, existia uma situação lá que às vezes até eles falavam que se uma pessoa era muito linguaruda, né? Aí o que eles diziam, irmã Ivaneide, irmã Tainê, eles diziam, nós vamos fazer um axé de língua, né? Então, eles até ameaçavam com um princípio de, o que era esse axé? Era um sentido de apodrecimento da tua língua, né? Meu Deus! Era um trabalho para... Então, tu controlava muito as suas palavras, até mesmo quando você ia invocar, a maneira que você falava tinha que ser sisudo em palavras, não poderia ser uma pessoa sem controle. Então, veja, ele tenta mais ou menos copiar aquilo, a proposta de Deus para o servo de Deus, né? A proposta de Deus para a igreja, ele tenta mais ou menos copiar e aplicar isso dentro do reino das trevas. Só que lá existem as penitências. Às vezes eu tenho batido muito aqui na igreja sobre nós sairmos dessa pedra do amor. Deus me ama, Deus me ama. Aí eles ficam, às vezes pecando, errando, Deus me ama, fazendo as coisas erradas, Deus me ama. Então a gente tem falado muito sobre isso, que Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Um dia Deus vai cobrar. Então, só que lá a cobrança já é mais imediata. Deus, né, vai cobrar de uma outra maneira. Tem um arrebatamento, muitos, infelizmente, vão ficar, né? Depois vai ter o juízo. Mas ali já é uma cobrança mais específica, mais atual, né? Tu fez, tu já é cobrado, até porque a mãe de santo o pai de santo vai jogar os búzios e eles mesmos, as entidades vão dizer, fulana está trazendo perturbação e eu não quero isso aqui dentro, ponto final. Aí, ou tu é destituído da casa, que nem eu tenho um conhecido irmão Cristiano, um filhão meu na fé, ele também serviu a isso, nós éramos conhecidos de lá, e felizmente ele roubou a mãe de santo, né? No período que ele estava lá, roubou os irmãos de santo. E quando ele chegou dentro da terreira, ele foi excluído, né? Automaticamente, as entidades disseram, nós não queremos esse tipo de pessoa aqui dentro. Então está aí a resposta para a irmã, está aí nessa seriedade que eles levam o reino das trevas. A gente vê em Hebreus, ali, se eu não me engano, é capítulo
10 de Hebreus, ele fala que depois que tu teve o conhecimento de Deus e tu acabou te perdendo, né? Isso. É impossível de tu voltar ao caminho do Senhor, né? E a gente vê que tem pessoas que morrem, estão dentro da igreja, mas elas estão mortas, porque não Isso. levaram a sério. Agora ali no caso, na religião afro, eles levam a sério e eles mesmos já executam o juízo. E muitas vezes, por se demorar o juízo de Deus sobre algumas pessoas, o pecado ele vai aumentando, mas elas já estão mortas dentro da igreja. Dentro da igreja, não tem nem. Exatamente. Por que é importante? Aí, se o pastor vai corrigir, por que eu tô falando isso? Porque hoje é culto de ceia, né? É um momento da gente olhar para dentro de nós, né? Então aí o pastor vai corrigir, aí já fica dodói, aí já quer sair da igreja, não quero mais. Quando na verdade a Bíblia diz que Deus ele corrige aquele que ele ama. Então quando Deus estende as mãos sobre nós e vai nos corrigir, é porque ele nos ama. Não é que nem ali na terreira que tu vai apanhar, né? Vai passar por um castigo bem pior, né? Mas Deus nos corrige para nos chamar de volta para ele. Porque muitas vezes a pessoa está se perdendo, está dentro da igreja, mas está se perdendo. Então que hoje a gente possa ouvir essas palavras do pastor e reconsiderar nossa vida com Deus. Será que nós estamos dando o nosso tudo para Deus, vivendo como a palavra manda? Se há alguém fofoqueiro no nosso meio, olha aí que coisa esse negócio da língua, porque isso é tão terrível, pastor, que infelizmente tem pessoas que não conhecem a outra pessoa, mas porque ouviram falar mal dela, já não gostam daquela pessoa. Isso é triste. Isso é triste. É triste, irmã Tânia. E a irmã sabe que é bem isso mesmo, como a irmã falou, o quanto às vezes a gente não observa isso e quantas pessoas estão entristecendo o Espírito de Deus, né? Por causa que às vezes não consegue levar a sério a obra de Deus, essa seriedade, irmã Ivaneide, né? Sim. Então, lá, por isso que a gente vê, às vezes a gente se pergunta como pode é chuva, é sol, eles estão no meio de uma encruzilhada, de perna para cima, eles estão lá arriando seus trabalhos, porque quando aquelas entidades pedem, eles não olham para a chuva, eles não olham para o tempo, eles não olham para o frio, se eles tiverem que entrar dentro de um cemitério, eles entram, eles não medem esforços para agradar aquilo ao qual eles servem. E às vezes nós na igreja, quando estávamos lá, éramos, como eu brinco aqui, pitbull, né? Depois que vem para Jesus se torna o Lesse. Aí olho para o tempo, olho para a chuva, olho para a situação que estão passando, só que lá não tinha isso, irmã Ivaneide. Então a seriedade, como a irmã Tainê falou, isso é extraordinário. Hoje é culto de ceia, nem imaginava. Então veja que é o momento de nós nos analisarmos aquilo que nós temos, como a maneira que nós temos servido a Deus, né? Aquilo que nós temos feito para Deus, né? A dedicação para a obra de Deus. Porque nosso Deus a maior manifestação do poder de Deus está aqui em conversar com a senhora que saí de lá e eu estou aqui com Jesus hoje, né? Glória a Deus. Que maravilha. Olha só, tem um pedido de socorro aqui no chat, se nós pudermos orar por ela. Grazi, eu botei aqui para ela entrar em contato conosco, tá? Ela diz: a paz do Senhor, estou pedindo socorro, preciso de oração, eu estou morrendo espiritualmente. Grazi, se tu puder entrar em contato conosco, eu coloquei aqui o telefone aqui do nosso estúdio, entre em contato que nós entramos em contato contigo. E no final da programação a gente vai, antes de encerrar este programa, vamos estar orando, o pastor vai estar orando pela vida da Grazi e todas as outras necessidades, mas vendo assim a colocação da irmã Tainê, como hoje é um culto de Santa Ceia, não só hoje, eu não sei se você já compartilhou aí com tua lista de transmissão, Tainê, porque essa programação está sendo de uma grande importância para que os crentes eles venham a acordar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje o pastor Paulo está aqui compartilhando o que é o reino das trevas para que aqueles que estão no reino da luz venham acordar. Não pode ficar dormente, não pode ficar estagnado, brincando de ser crente, porque não é mais hora, né, pastor? Mas o senhor tem liberdade aí, nós temos 5 minutos para finalizar o programa, o senhor tem liberdade para falar... 10 minutos? 10 minutos, está errado aí dentro? É 47? 10 minutos. Mãe Ivaneide, eu só queria encerrar dando um breve testemunho. Não, temos 10 minutos, tem tempo?
Então tá. Dentro desse contexto, eu fui orar por uma irmã ali no hospital da PUC, Uhum. e aí quando eu cheguei, ela estava fazendo hemodiálise, e quando eu cheguei, que eles me pediram para mim orar, eu fui lá orar. Quando eu cheguei lá, o Espírito de Deus me revelou, porque ela estava um pouco debochando das coisas de Deus. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, o Espírito de Deus me revelou. Eu disse para ela: a senhora sabe por que a senhora está aqui? E ela disse: não sei, se tu é homem de Deus, então fala. Ela ainda me afrontou. Eu disse: tu está aqui, o Espírito de Deus me revela porque tu é curiosa e tu foi descobrir como funciona lá o Reino das Trevas. O irmão Gerson, que era esposo dela, estava comigo ali da área norte. E aí eu disse para ela: mas Deus hoje quer te perdoar. Ela começou a chorar. Ela disse: eu Isso, fui lá mesmo. uma irmã que estava no hospital? Uma Oh, meu irmã Deus. Uhum. cristã. Ela foi Uhum. enganada. Ela queria saber como é que era o ritual lá dentro. Uma amiga Uhum. dela convidou. Que Ela estava coisa. passando por um problema e achou que era a mesma coisa. E foi por falta de ensino bíblico, que não, uma Uhum. religião não tem nada a ver com a outra. E ela comeu as comidas de lá. Meu E Deus. aquilo enfermou ela, os rins dela pararam. Quando eu orei por ela, aí no outro dia, o médico disse para ela: o que tu estás fazendo aqui? Ela disse: como assim o que eu estou fazendo aqui? Se vocês estão me fazendo hemodiálise. Aí ela disse: como eu posso estar aqui dentro quase 2 meses, vocês fazendo hemodiálise, e tu me perguntou o que eu estou fazendo aqui? Uhum. O doutor disse: não, tu não tem nada nos rins, tu está ganhando alta. Na Uau, verdade, tremendo. se enganamos e tal, tu pode ir embora. A irmã sabe, irmã Tainê, irmã Ivaneide, que ela foi para casa, uma semana depois ela morreu do coração. Deus Meu recolheu ela. Deus. Porque Deus já sabia que Já se ela sabia. permanecesse, talvez ela fosse cair no mesmo erro. No mesmo erro de novo. Uma cristã que se não deu importância para um ensino bíblico, para uma escola bíblica. Hoje nós temos aí a EMOB, nós temos agora os Cavaleiros, nós temos Verdade. missão, o trabalho de missão. Quanto pilar a gente tem dentro do ministério, restauração para instrução, e às vezes falta isso. E nos nossos dias, há 4 anos atrás, antes de eu vir para o campo, que eu orei para essa irmã, Uhum. e Deus recolheu ela. Deus mostrou para ela que ela não tinha nada nos rins, aquilo era uma ação contrária. Depois da oração saiu, foi para casa, achou que estava tudo bem, morreu. Ah, que coisa. Falhou aí a internet do irmão. É. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, mas que coisa extraordinária. Ele Voltou voltou. ali. Pode concluir, pastor Paulo. Pode. E aí Deus recolheu ela, como disse a irmã Tainê, porque ela sabia, né? Deus Deus sabia sabia. como seria o proceder dela para dali em diante, né, irmã Ivaneide? Porque ela era Sim. uma serva de Deus que a curiosidade levou ela à A morte, fraqueza da irmã também, né? fraqueza da irmã. Até essa questão de enfermidade, pastor Paulo, muitas vezes as pessoas estão sofrendo com dor de cabeça terríveis, dor aqui, dor ali, vão ao médico e o médico diz que não tem nada. E isso também é uma ação muito forte do diabo, né? Isso é uma ação maligna, né? Claro que nós sabemos que nem todas as enfermidades têm procedências malignas, Uhum. né, da própria estrutura do ser humano, mas tem Sim. algumas enfermidades, irmã Ivaneide, que verdadeiramente são originadas por eles, né? Sim. Ao ponto que lá tem entidades que trabalham justamente com a proposta de cura, né? Uhum. Embora que eles tirem de um lado e joguem para o outro. Por que tirar de um lado e jogar para o outro? Porque às vezes a pessoa ela está, por exemplo, com pressão alta, uma tensão, aí ela vai lá, faz um trabalho, ele tira aquela tensão, porque ele está produzindo aquela tensão, aquele estresse, aquela pressão alta. Ele tira daquele lado e joga lá um problema de pâncreas, um outro tipo de problema, fazendo a pessoa enfermar para deixar a pessoa sempre escrava no domínio dele, né? Isso que o senhor está dizendo, o pastor Iberte, que veio lá da África, né, que o senhor já conversou com ele lá tem pastores que fazem pacto com o diabo, né, para ter poder. Então, ele contou aqui na programação que com uma mão, eles usam uma aliança, com uma mão eles oram pela pessoa e colocam a enfermidade. E daí aí a pessoa vem, porque está enfermo, com a outra mão eles curam. Então, jogam a enfermidade na pessoa e curam. E assim vão mantendo a pessoa aprisionada àquela situação.
é que quando a senhora faz o apronte, as mãos, a Bíblia nos mostra o quê? Que nós temos que levantar mãos santas, né? Sem ira e sem Sem contenda. ira, nem contenda. Então, eles também utilizam lá as mãos como meios de transmissão de bênção. Então, quando a senhora faz o seu apronte lá, aí você escolhe, por exemplo, a minha mão direita vai servir para o dano, eles chamam de dano, né? Para maldade. A minha mão esquerda vai servir para bênção, né? Então, justamente é consagrado as mãos aonde que você escolhe a mão que vai ser usada, que mais você usa. Que eu mais uso é a direita, eu sou destro, eu sou canhoto. Ali é feito justamente o trabalho em cima da consagração das mãos, né? Por isso o pastor Ibert lhe falou isso dessa consagração. Que coisa. Eu acho interessante porque na igreja, às vezes, a gente está ali, né? Vai receber uma oração de um pastor. Eu já senti nitidamente quanto o pastor ora, aqui pastor Humberto, pastor Márcio, enfim, os nossos pastores, pastor Josué, quando a pessoa coloca a mão e começa a ministrar, a gente sente uma unção sobre a vida deles, a gente começa a sentir aquilo. Então, é extraordinário isso. Veja como até mesmo, irmã Vaneide, no Espiritismo, que eu tenho uma irmã também, passei por lá, a gente era instruído a estar com a roupa branca, não podia estar com joia, não podia ter nada de aparato para poder orar pelas pessoas, e que fluía, segundo a informação, né, que é nos dado, que fluía melhor a bênção, né? Aqui não tem bênção nenhuma. Então, a gente começa a ver que são meios que as trevas começou a copiar da proposta que Deus tem para os servos dele. E quantas pessoas, às vezes, na ministração, a gente diz assim, passe na frente, venha receber uma oração. E aí a pessoa não vai, né? Não quer receber, não sabe a importância, né? Que luta com aquele pedido, com aquela solicitação, passe que nós queremos te abençoar. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo ele diz, não imponhas a mão precipitadamente, né? Porque justamente é da onde que vai fluir aquela bênção de Deus para a vida da pessoa. Então, é tudo isso, esse mesmo cuidado que Deus tem essa proposta para os servos dele, para os obreiros, é copiado lá dentro do reino das trevas, né? Não é qualquer pessoa que aquele pai de santo vai botar a mão, não é qualquer pessoa que ele vai passar uma bandeja, ele vai passar um pacote. Até lá dentro, eles cuidam para não colocar as mãos precipitadamente. Que coisa extraordinária. Mãe Vaneide, falta 2 minutos. Nós queremos, vamos pedir para o pastor só orar. Levar em oração também aqui a filha da irmã Jussara Tapia. Eu ia comentar agora. Isso. Que ela está passando por uma grande luta, a irmã Jussara Tapia. A menina foi criada na igreja, ela chegou em casa e a menina tinha se cortado, se mutilado, tinha tomado muitos remédios. E também vamos orar pela Grazi. Grazi, olha o que o pastor falou aqui, testemunho extraordinário. É momento de você se voltar para Deus. O pastor vai estar orando. A Grazi entrou em contato conosco, nós vamos aí passar o contato dela para algum pastor. Sim. Leonardo Rodrigues também testemunhou aqui que sentiu uma dor no peito, ia direto no Instituto do Coração, ninguém achava nada, mas depois Deus operou um milagre na vida dele. O pastor Paulo vai estar orando aqui, daqui a pouquinho nós vamos voltar, então só vai virar o link, vai passar para o programa Heróis da Fé, mas o pastor vai continuar conosco. Então ore, por favor, por essas pessoas que estão aqui. É a Grazi e qual é o nome da filha da irmã Jussara Tapia, tu lembra o nome dela, Tainê? É Grazi também. Se eu não me engano, é Gabriela. É Gabriela. Grazi e Gabriela, vamos orar então. Senhor Jesus, Criador dos céus, Criador da terra, estamos te apresentando, Senhor, a todos que estão aqui conectados conosco, estão ligadinhos, Deus, nesta programação. O Senhor conhece a cada família, a cada casa, está aí entrando em contrato, Deus, a Grazi, a Gabriela. Eu peço a tua vitória, Senhor, que o Senhor venha destruir as obras do diabo contra esta família. O Senhor possa entrar, Deus, de poder com a providência. O Senhor possa dominar, Senhor Jesus amado, esta situação. O Senhor possa, Deus, entrar com a providência sobre este problema. Te apresentamos estas famílias, te apresentamos esta situação. Arranca desta casa, Deus, toda a depressão. Arranca desta casa toda a ansiedade. Nós te pedimos o teu milagre. Nós ordenamos em nome de Jesus que as obras do diabo caem por terra, Senhor, que toda afronta do maligno
seja desfeita pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoamos esta família, abençoamos os nossos ouvintes. Senhor Jesus, domina, Senhor, as suas emoções, que haja domínio, Senhor, no mundo espiritual. Eu peço a tua vitória. Sê conosco, meu Deus, acampa os teus anjos e repreende, Deus, todo mal, toda proposta do maligno seja destruída pelo poder que é no nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Nós pedimos a vitória sobre esta família. Olha a Grazi, Senhor. Meu Deus de poder, amada, esta mulher, ela não tem mais visão, Senhor, sobre o futuro, acha que a sua vida está destruída, mas eu sei que o Senhor, através dessa programação, pode mostrar o escape para ela que está em teu Filho, Cristo Jesus. Eu peço a tua ajuda para a Gabriela também. Senhor, tira ela dessa situação caótica, abre uma porta de escape para a glória do teu nome, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos só mudar agora o link. Continue conosco que ainda temos mais coisa boa aí para ouvir. Deus abençoe, paz do Senhor.